Olá pessoal, graça e paz, que Deus em Cristo Jesus venha abençoar poderosamente a sua vida. Hoje no quadro Aprimorando o Conhecimento, nós vamos falar de algumas religiões, ou se você preferir seitas, da época do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus estava aqui no seu ministério terreno, fazendo o ID do Pai, pregando o Evangelho. É lógico que naquela época já haviam pessoas que eram contra o Cristo, aquele que veio do Pai para trazer a paz, o amor, para pregar a salvação. Nós vamos ver que algumas classes de pessoas elas estavam totalmente querendo sempre destruir Jesus, acabar com Jesus, querendo sempre o mal de Jesus, né? Esses são os fariseus, escribas, saduceus, alguns sacerdotes, né? E outras mais classes de pessoas aí, né? Que na época de Jesus defendiam o seu ponto de vista, o seu grupo religioso, o seu achismo, os seus pensamentos. Eu quero começar hoje falando um pouquinho dos escribas, isso mesmo. Eles ficaram conhecidos na página do Novo Testamento como doutores da lei, né? Eles se achavam, eles pensavam que tinham muito conhecimento na lei e até poderiam ter esse tal conhecimento, mas na verdade eles não tinham um conhecimento de Jesus Cristo e eles não sabiam para que Cristo veio, e eles iam confrontar com Jesus usando a lei para muitas das vezes tentar tirar Jesus, vamos dizer assim, do sério, sabe? Ver qual era, vamos dizer assim, a reação de Jesus. Nós vamos ver que essa classe de pessoas, eles eram religiosos, só que não temiam a Deus. Marcos 3 e o versículo 20 em diante, nós vamos ver algo muito triste aqui, né? A colocação desses caras, desses camaradas, desses escribas que diz que conheciam as escrituras, que eram doutores da lei, entre aspas, se achavam. Mas vamos ver o que vai acontecer aqui na palavra. E os escribas que tinham descido de Jerusalém disseram: ele está possesso de Beelzebum, e é pelos príncipes dos demônios que expulsam os demônios. Então Jesus os chamou e lhes disse por parábolas: como pode Satanás expulsar a Satanás? Preste bem atenção na audácia desses camaradas, o jeito deles agir, o jeito deles pensar, sabe? A que ponto eles chegam a dizer uma blasfêmia dessa, a inventar tal coisa sobre Jesus. Nós vamos ver que esses caras que diz que são doutores da lei, eles não têm nenhum pacto com Deus, eles não têm Deus no coração, eles não têm nada da lei de Deus, sabe? Eles são pessoas que se acham, mas não são nada. Olha como eles chegam e falam para Jesus, não tem nem um pingo de temor de Deus. Mas Jesus, ele vai dizer, né, em parábola: como pode Satanás expulsar a Satanás? Tem como? Não tem. E aí no 24 ele vai dizer: pois se um reino se divide contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Como assim? Um reino dividido entre si mesmo? Esse reino não tem força. Então Satanás não expulsa Satanás. Quem expulsa Satanás é Jesus, pelo poder de Deus. Essa classe de gente não tinha nem um pingo de temor a Deus.
eles tinham um projeto de se pegar na religião, naquilo que eles criam, em alguns pontos que eles achavam que eram verdades. Preste bem atenção, não estou falando que é verdade, que eles achavam que era verdade. Verdades que eles mesmos criavam na mente deles, mas tudo fora do contexto e tudo fora da palavra de Deus. Esses homens achavam que estavam salvos, mas estavam perdidos. Estes homens achavam que tinham conhecimento, mas na verdade não sabiam de nada. E quando Jesus chega trazendo o reino dos céus, há um impacto. Eles começam agora a se unir para tentar derrubar Jesus. Eu estou falando hoje dos escribas. Então, primeiro ponto, eles não tinham temor de Deus. Determinavam as regras para a liturgia do culto. Eles mesmos determinavam regras para a liturgia do culto e só participava do culto deles aqueles que eles queriam. Mateus 23 e 13. Nós vamos ver o que esses homens faziam. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais os homens ao reino dos céus, pois nem vós entrais, e nem os que entrariam permitem entrar. Quer dizer, eles não vão entrar no reino dos céus. Os fariseus, hipócritas, eles fecham a porta do reino dos céus, sabe? Ensinando uma palavra que não é a palavra da salvação, que não é a palavra de Deus, e impede de outras pessoas entrar no reino dos céus. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque os fariseus, escribas do tempo de Jesus, eles estavam lá e muitas das vezes eram para criticar a Jesus. A maioria das vezes era para pegar alguma brecha para tentar derrubar Jesus dentro da lei, mas Jesus sempre sobressaía, Jesus sempre vencia os fariseus, porque Jesus também é Deus e conhece e sempre conheceu a palavra. Eles nunca conseguiram vencer Jesus através da palavra. Os escribas defamavam Jesus publicamente e jogavam o povo contra Jesus. Veja só, eles defamavam Jesus publicamente. Era o prazer dessa raça de pessoas defamar a Jesus. Era o prazer deles, era publicamente tentar desfazer do evangelho que Jesus pregava. Era o prazer deles falar coisas contra Jesus. E o pior de tudo, colocar o povo contra Jesus. Eles tentavam de todo jeito, sabe? Colocar o povo contra o mestre, contra o Cristo, contra o Filho de Deus. Eles não podem ser estritamente definidos como uma seita, mas sim membros de uma espécie de academia. Então, não era uma seita ou uma religião. Eles eram definidos, os escribas, como membro de uma espécie de academia dos tempos bíblicos. Por isso, eles se sentiam no direito de interpretar a lei para o povo judeu. Nós vamos ver isso em Mateus 23, do 1 ao 7. Se você depois se interessar, dá uma lidinha para você ver como agia
esses homens. Que Deus em Cristo Jesus venha abençoar a sua vida. Hoje em dia, meus queridos, nós passamos por momentos difíceis. Existem muitas pessoas também, não vou falar que é escribas ou fariseus, mas existem muitas pessoas tentando distorcer o evangelho, falando coisas que não estão dentro da palavra, falando coisas que, sabe, vai contra a lei de Deus. E você e eu temos que estar firme na palavra para não sermos enganados por esse tipo de pessoas. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe grandiosamente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar um joinha lá, ative o sininho para estar recebendo as notificações e comente também nas palavras que nós ministramos no canal. Deus abençoe, fui!